Quando eu leio as histórias, quando eu leio a história dos avivamentos, eu fico impressionado porque às vezes Deus pode fazer mais num dia que nós conseguimos fazer em décadas. Em décadas. A linguagem do profeta não podia ser mais poética e mais profunda. Os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Vão florescendo. As multidões vão vindo. Deus vai arrastando as pessoas. As pessoas vão tendo convicção de pecado lá no estádio de futebol, lá no bar da esquina, lá no prostíbulo, lá na rua, lá no hospital, lá em casa, lá na lavoura, lá no escritório, lá em qualquer lugar que ela tiver. As pessoas vão sendo tomadas por convicção de pecado, elas vão tendo pressa para acertar a vida com Deus. Deixa eu ilustrar isso para você. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quacisaban em 1991, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. O pastor Augusto Nicodemos, que foi também pastor desta igreja, tem um livreto que se alguém não leu, precisa ler. Reavivamento na África do Sul. E o pastor Eli Stigen pregava naquela região da África do Sul há muitos anos. Armavam a tenda e pregavam. Resultados pífios, pequenos, magros. Até o dia que o pastor Eli Stigen está pregando, entra uma mulher, se assenta lá no fundo. Quando ele terminou de pregar, ela foi a ele e fez a seguinte pergunta: o senhor está dizendo que o seu Deus tem todo o poder? E o pastor respondeu: é isso que eu preguei. E ela, sentindo-se aliviada, disse: então eu preciso do seu Deus. Porque eu tenho uma filha lá em casa endemoniada, amarrada num tronco, com arame, igual um bicho, toda ensanguentada. Então vamos lá em casa para minha filha ser liberta. E o pastor Eli Stigen disse que sentiu um calafrio na espinha naquele momento. E pensou assim: meu Deus, e se não funcionar, o que é que eu vou fazer? Quando ele chegou lá, a situação era pior. A moça estava com um bicho, com uma fera selvagem. E em vão ele tentou expulsar os demônios daquela moça. Chamou os demais missionários, não conseguiram expulsar os demônios daquela moça. Amarraram aquela moça, levaram-na para uma fazenda, ela quebrou tudo lá e tiveram que devolvê-la em estado pior. E o pastor Eli Stigen tomou a decisão: eu vou embora daqui. Eu não tenho credibilidade para pregar mais aqui. Eu não tenho mais autoridade para pregar mais aqui. Eu vou arrumar as malas e vou embora. Quando ele estava arrumando as malas, Deus segredou ao coração dele o seguinte: você não tem que ir embora. Você tem que buscar poder. E ele parou tudo que estava fazendo. Chamou os demais missionários e eles começaram a buscar a Deus. Começaram a estudar o livro de Atos. Começaram a pedir para Deus: Deus, o Senhor fez, faz de novo, Senhor. O Senhor fez, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. E eles começaram a orar. E eles começaram a ter convicção de pecados. Chegou um dia, para vocês terem uma ideia, que ele estava pregando naquele texto: se você trouxer a tua oferta ao altar e te lembrar de que alguém tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, vai, reconcilia com o teu irmão, depois vem, faz a tua oferta. Ele disse que estava pregando e o auditório foi esvaziando, esvaziando, esvaziando. Ele não estava entendendo. É que as pessoas não esperavam, não aguentaram nem esperar o término do culto para ir lá e acertar a vida uns com os outros. Nos últimos 3 meses, eles só conseguiam chorar, tamanha convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Depois de 3 meses de lágrimas, numa determinada manhã, estavam assentados em oração, quando o Espírito Santo veio com grande poder sobre eles. A primeira coisa que eles fizeram foi lá naquela casa, e no poder e autoridade do nome de Jesus, libertar aquela moça. A segunda coisa que aconteceu é que os feiticeiros daquela região começaram a vir com pressa, correndo, chorando, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam, na porta de cada um tinha 5, 10, 20, 30, 50 pessoas com pressa para acertar a vida com Deus. Eu vi ali um templo numa fazenda para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. Os cegos viram, os paralíticos andaram, os mortos ressuscitaram e multidões foram convertidas a Cristo. Eu pessoalmente ouvi
o testemunho da regente do coral. Ela ficou morta cerca de 17 horas. Quando ela estava para ser levada para o cemitério, Deus a levantou, Deus a ressuscitou. Esse fato e outros tantos estão fartamente documentados no livro God Among the Zulus, de Kurt Koch. É só você botar lá no YouTube, Quassis Abanto, e você vai ver o relato de tantas coisas gloriosas que Deus fez naquele lugar, salvando milhares e milhares de vidas, que quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Talvez um outro exemplo que você possa entender melhor vem através do Ronaldo Lidório. Acho que todos aqui conhecem o Ronaldo Lidório. Eu tenho o privilégio de conviver com ele, de acompanhar o ministério dele durante toda a sua vida. Seu pai foi meu pastor. E o Ronaldo resolve ir para Gana, plantar uma igreja entre os concombas, um povo ágrafe, um povo animista, um povo feiticeiro, um povo antes nunca tocado pelo Evangelho. Ele gasta vários dias no meio de matas, pântanos e alagados para localizar aquele povo. Quando o Ronaldo localiza os concombas, ele passa 3 meses orando e jejuando para Deus lhe dar uma estratégia para evangelizar aquele povo. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus faz o primeiro milagre. O povo não aprende o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Aí trocaram o nome dele para um nome africano. Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando eu chegava numa aldeia, alguém perguntava assim, qual é o seu nome? Ele respondia, eu sou o homem que diz que existe um Deus. Provocava uma segunda pergunta, quem é o seu Deus? Ele respondia, ajunta o povo da sua aldeia que eu vou lhes contar quem é o meu Deus. Em outras palavras, não tinha melhor introdução ou exórdio de sermão do que o nome dele. Foi desta maneira que uma mulher de uma aldeia vizinha fez uma viagem de 3 dias a pé, com a criança de 7 meses, embrulhada em panos velhos, com o corpo todo chagado, com a pele quase necrosada, fazendo uma viagem de 3 dias e 3 noites no meio da picada, até onde o Ronaldo estava. Ela chega lá e pergunta assim para ele, o senhor é o homem que diz que existe um Deus? O Ronaldo disse, sou eu mesmo. Então ela perguntou assim, eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar. Porque todos os deuses que eu conheço não puderam fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. E desembrulhou a criança, ferida da cabeça aos pés. O Ronaldo e a Rossana, sua esposa, que era enfermeira, pegaram aquela criança nos braços. Não tinha remédio ali suficiente para tratar dela. E eles então fizeram uma oração e disseram, Deus, esse povo não sabe que tu és o Deus vivo. Esse povo não sabe que Jesus Cristo, o teu Filho, veio ao mundo, venceu a morte, ressuscitou, está à tua destra e há de voltar com grande poder e glória. Oh Deus, cura esta criança para testemunho do Evangelho e glória do teu nome. Embrulhou a criança de volta, entregou para a mãe pegou o caminho de volta para sua aldeia, 3 dias a pé. Quando ela chegou na sua aldeia e desembrulhou a criança, nem cicatriz de ferida havia mais no corpo daquela criança. Nem cicatriz de ferida. E aquela mãe sai gritando a plenos pulmões pelas cabanas da sua aldeia ter encontrado Deus vivo. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia não ficou um dia sequer sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida a Cristo naquele lugar. Ele ficou ali pouco mais de 5 anos, plantou 14 igrejas, com mais de 4.000 pessoas convertidas. Hoje já são dezenas de igrejas, com mais de 10 milhares de pessoas convertidas. Sabe por quê? Que quando Deus derrama do seu Espírito, os descendentes de Abraão vão brotando como salgueiros junto às correntes das águas. Sabe o que às vezes me aflige? Os nossos templos estão estrategicamente fincados em avenidas, em ruas, onde passam milhares de pessoas todos os dias para baixo e para cima. Quantas delas são atraídas? Quantas delas são tocadas?
quantas delas são movidas pelo Espírito Santo a entrarem. Em tempos de avivamento, irmãos, as pessoas são atraídas, as pessoas são arrastadas, as pessoas são tomadas pelo próprio Deus, onde elas estão, para terem pressa, para acertarem a vida com Deus.